é mais sintomático é o contraste entre a imagem que o bolsonarismo quer vender da família Bolsonaro e aquilo que a família Bolsonaro é e faz na prática. Então você tem os Bolsonaro fictícios, que são vendidos aí por todos os passadores de pano e por eles próprios, com todas essas ferramentas obscuras, várias das quais são alvo de investigação, de uso do Estado para a própria propaganda política, e você tem a família Bolsonaro real. Então essa investigação é sobre a família Bolsonaro real, aquela que tinha funcionários fantasmas em gabinetes e aquela que desviava, portanto, dinheiro público de acordo com essas investigações por meio deles. E Carlos Bolsonaro, que posa de patriota cristão nas redes sociais, ele tinha ali os seus funcionários fantasmas. Vocês sabem que numa das últimas vezes aí que eu fui para São Paulo, não foi dessa, talvez penúltima, antepenúltima, tinha gente comigo e na hora de passar por Resende, eu falei assim, olha aqui, é aqui que moravam vários supostos funcionários do gabinete do Carluxo. E já tinha passado mais de 3 horas de viagem. Vocês acham que o sujeito saía daqui de Resende para ir trabalhar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro todos os dias e voltava? É claro que não. Tanto é assim que o André Luiz Procópio Siqueira Vale, ele estava supostamente ao mesmo tempo, no gabinete de Carlos Bolsonaro, no centro do Rio de Janeiro, e numa fábrica de autopeças em Resende, a 160 quilômetros de distância. Então é óbvio que ele não estava prestando o seu serviço de assessor legislativo. O nome dele foi emprestado a um esquema criminoso para que pessoas que já tinham o seu salário, porque quando você é vereador, você recebe um salário, dinheiro dos pagadores de impostos. Mas tem gente que, não satisfeita com o próprio salário, quer receber mais dinheiro. E aí registra assessores que não trabalham só para ficar com o salário deles e enriquecer ilicitamente. É disso que trata o esquema de ladroagem em gabinete, que foi repudiado por decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou corrupção, dano ao erário, tudo isso. E condenou, mantendo a inelegibilidade de uma vereadora paulista, que não poderá, portanto, concorrer a um cargo eletivo nos próximos 8 anos, que é o que pode acontecer com a família Bolsonaro, se não houver acordão. Então essa gente que posa aí de cristã não está obedecendo ao mandamento do não furtarás, não roubar, seja qual for a versão que você tem aí dos 10 mandamentos cristãos. Os princípios do cristianismo não são aplicados de acordo com tudo que está sendo exposto pelos investigadores. Mas o MP diz ter provas de que os depoimentos dos funcionários fantasmas foram previamente combinados no gabinete do Carluxo. Quando saiu a notícia, meses atrás, de que houve reuniões entre os acusados de terem sido funcionários fantasmas no gabinete, todos nós levantamos essa hipótese. Então eles estavam reunidos ali, finalmente frequentando o gabinete, que não frequentavam, só para combinar a versão, para cobertar o seu lado fantasma, né? É o curioso, finalmente eles conheceram ali o gabinete, né? De repente tinha gente que nem conhecia, ou que tinha ido ali uma vez, 2 vezes, mas para combinar a versão, para dizer para as autoridades, aí sim, está lá no gabinete. Então o MP está dizendo que tem provas disso, de combinação. Aí você pega os 10 mandamentos, tem lá o 9º, não levantar falso testemunho. Vocês vejam que os princípios, eles são demolidos, são implodidos pelas práticas. O que você tem é retórica. Olha aqui, ó, presidente cristão, finalmente o Brasil tem. Agora todos os que criticam, na verdade, estão contra o cristianismo, os evangélicos, os católicos. Tudo conversa, qualquer um pode falar um troço desse. Não quer dizer que aplica aquilo na própria vida. Não quer dizer que a sua prática está de acordo com aqueles princípios. Uma coisa é o homem ser pecador, etc. Outra coisa é o homem incorrer em crimes. Então, do que a gente está tratando aqui é de crime que está sendo apurado. É óbvio que vai haver aí, portanto, a conclusão, todo o processo judicial e tal, mas os elementos já são bastante significativos, até porque você tem testemunhos de funcionários fantasmas do gabinete do Carluxo, quer dizer, confessos, funcionários fantasmas confessos,
do Carluxo, do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, de quando ele era deputado federal. Curiosamente, o depoimento da ex-funcionária fantasma do Jair, Andréia Siqueira Vale, falava a respeito desse mesmo André Siqueira Vale, que trabalhava em Resende quando estava registrado no gabinete do Carluxo, porque ele supostamente trabalhou, não é trabalhar, né? É um trabalhar entre aspas. Ele estava registrado no gabinete do Carluxo, mas também já foi registrado no gabinete do Jair. E o que a Andréia contou, e tem áudio dela, procurem no UOL, é que o Jair demitiu o irmão dela, André, porque o André não estava dando a quantia, devolvendo nas palavras dela, mas eu já expliquei que não é devolver, é entregar, é repassar, porque o dinheiro não é do Jair, o dinheiro do povo brasileiro, dos cofres públicos. Ele não estava passando dinheiro suficiente dentro do esquema criminoso. Então, vocês vejam que, como o Major Olímpio falava, senador que lamentavelmente morreu em decorrência da Covid-19, era uma holding familiar. E isso contrasta com toda a imagem que eles querem vender de cristão e patriota. Não tem nada de patriótico em desviar dinheiro do povo. E muito menos não, né? No mesmo patamar de você fazer toda uma propaganda de acobertamento daquelas praças. Agora, isso não interessa a muitos empresários, isso não interessa ao mercado financeiro, isso não interessa a quem está preocupado só com a estabilidade do país. A impunidade, ela continua acontecendo e as pessoas um dia elas vão notar que é esse ambiente da impunidade, da avacalhação geral, que gera uma instabilidade constante, a falta das reformas, porque é tudo malandro mamando nas tetas estatais, sem querer largar a mão delas. Então você não tem mais serviço eficiente para o povo, nem redução dos gastos públicos. Então um dia vão perceber que sem combater tudo isso, e sem as ferramentas como Operação Anticorrupção para combater tudo isso, não tem o resto. O que tem, assim, são pactos pontuais, vamos viver uma pseudo-paz aqui, e com alta de dólar, de gasolina, de alimento, tudo isso que sempre acontece no Brasil, é triste.